André Blanco, da De Simone Blanco Advogados, está comigo e vai contar o que o escritório, que é um dos escritórios mais renomados, que atende tributos, pessoal que tem dificuldade, canal em direto há muito tempo. O que vocês trazem para esse pessoal que tem muita dificuldade, às vezes, para superar, né? Obrigado pela oportunidade, Cláudia. Boa tarde. Na verdade, a gente tem atendido o canal em direto há mais de 25 anos e eu posso dizer que a ênfase do atendimento é tributário, né? Eu acho que há uma preocupação em atendimento à legislação, né? Então, assim, é um sem fim de regras tributárias em 27 estados, especialmente as operações que são nacionais, né? Empresas que atendem o Brasil inteiro, né? Então, atender a legislação é um desafio e a gente oferece uma consultoria de apoio àquilo que a gente chama de compliance, né? A conseguir atender 100% das obrigações acessórias e apurar corretamente o tributo e pagar corretamente para não acumular problemas, né? Mas, além disso, é evidente que há sempre uma margem de planejamento na convivência de uma legislação tão complexa, né? Então, a gente poderia dividir planejamento de matriz fiscal, que é onde a gente avalia quais são os melhores cenários de distribuição. Então, eu posso ter centros de distribuição em diversos estados ou fazer operações de importação por estados diferentes e conseguir uma melhor equação tributária em termos de custo, né? A gente sabe que, em termos de logística e eficiência operacional, as grandes consultorias às vezes fazem um enorme esforço de projeto para economizar, às vezes, 0,5%, 1% em custo logístico. E, às vezes, em soluções tributárias, com um ou outro movimento, a gente consegue, às vezes, 5%, 7%, 8% de economia tributária em determinadas operações. Então, tem sido muito relevante isso. E, além disso, ainda em matéria tributária, a gente tem teses tributárias, porque a gente voltou a viver uma época em que os temas tributários estão sendo julgados pelos tribunais superiores. Então, há muita coisa sendo discutida, né? E na parte de alteração legislativa, a gente tem muita coisa mudando, como eu disse, subvenção para investimento, regras tributárias sobre juros sobre capital próprio, a regra sobre a transferência de mercadorias entre filiais, a questão do crédito, né? Então, tudo isso está acontecendo agora. Então, há uma necessidade de compreensão da legislação, de entender como é que vão ficar esses temas, né? Mas a gente também tem outras duas áreas muito relevantes, que é a área societária, né? Então, reestruturações societárias, a própria gestão dos contratos sociais das empresas, o planejamento sucessório, a reestruturação societária, tudo isso é feito a partir da equipe societária. E a área de contratos, que a gente costuma dizer que é uma vala geral, né? Uma vala comum, porque tudo que não está no restante das outras áreas acaba caindo na área civil. Mas a gente tem uma área de imobiliário muito forte dentro do civil e uma área de contratos, que também é o que os atacadistas e distribuidores usam muito, né? Então, acho que esses são os principais pontos, mas a gente tem uma área trabalhista grande, tanto na parte de consultoria quanto na parte de processos, né? E é uma área que também cresce muito, apesar de não estar no pilar do que a gente chama de corporativo, que é o societário, tributário e contratos, onde a gente estrutura a operação das empresas, mas todo mundo tem demanda dúvida e demanda trabalhista, então a área trabalhista também é uma área bastante relevante. O André é um grande conhecedor da área tributária. Eu quero fazer uma matéria com ele, já vou falar aqui, sobre essa reforma que está chegando, o que vai acontecer, o que vai acontecer para o canal em direto, quais são as mudanças. Muita preocupação ou tranquilo, vai ser melhor? Na verdade, a mudança tributária está sendo feita a partir da reforma do texto constitucional. Então, conceitualmente, muita coisa vai mudar. O que a gente tem, na verdade, é uma mudança muito drástica. Logo, o prazo de transição e a regulamentação que ainda não se conhece
é muito importante, né? Então a grande crítica à reforma tributária é que tudo ficou para a lei complementar e a gente não consegue avaliar hoje o impacto de tudo. Então as coisas estão sendo discutidas em termos conceituais, tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados, no texto que está aí, né? Então a reforma é bem relevante, há muito para ser discutido, mas ainda há muita coisa no desconhecido, a gente não sabe como vai ficar, né? Eu vou deixar essa conversa para depois, porque tem muito assunto e interessa muito para o Canal Em Direto. Obrigada, André. Essa conversa está marcada. Obrigado, fica para amanhã. Abraço.